Olá, vamos continuar a meditar na palavra do Senhor. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, que diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus nos abençoe. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, traz para nós uma narrativa espiritual da revelação de Deus para a sua igreja. Porque Deus sabe que enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós estaremos em batalha espiritual. E o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo e ele diz: quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para você que está ouvindo agora deste áudio, do momento da graça, o convite de Deus para você: busque se fortalecer no Senhor. Há muitos que se preocupam em fortalecer o seu corpo físico em academias. Tem muitos que procuram se fortalecer a sua mente lendo bastante livros. Tudo isso é importante, é válido, mas nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Porque ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Talvez você tenha achado que o seu inimigo é o seu patrão, talvez o seu vizinho, ou até mesmo o seu cônjuge, ou as pessoas que lhe cercam, que têm lhe causado dificuldades. Você tem olhado para eles como inimigo, talvez aquele filho envolvido com a droga. Esses não são os seus inimigos. O apóstolo Paulo diz que o nosso inimigo, ele é chamado de diabo, Satanás. Talvez sejam palavras que você não queira ouvir, mas ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra todo o principado. Essa é o que a palavra de Deus diz. Abra os seus olhos espirituais. Reveja contra quem você está lutando. Olhe quem são os seus verdadeiros inimigos. Talvez você está pensando que seus inimigos são os que os seus olhos veem, mas há algo por trás. E você precisa correr, revestir de toda a armadura de Deus. Ele diz que nós temos uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, e nós só podemos vencer com a armadura de Deus. Não é com a armadura da igreja batista, assembleia, da religião. Não é a armadura de religião. Ele diz com a armadura de Deus. Cada uma das partes desta armadura é fundamental para esta guerra. Mas eu vou citar aqui a oração e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele diz: e tomar o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. E pegar o escudo da fé, para poder se proteger contra os dardos inflamados do maligno. A você que ouve esta palavra, Deus te convida para esta guerra espiritual. A sua luta não é com aquilo que você está vendo, a sua luta é espiritual. Mas a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Senhor, aquele que
que se habita, que se esconde lá no esconderijo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Que você possa se abrigar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Descanse no Senhor, revista da armadura de Deus, e em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe. Esse é o nosso momento da graça. Eu sou o pastor Nélio Bonfim.